Olá, sou Mirelle Holanda, hipnoterapeuta, e estou aqui com a Edna, que é minha cliente, fez um tratamento comigo há mais ou menos 2 a 3 anos atrás. Ela vai explicar aqui para vocês. E eu quero que ela conte para mim e para vocês essa experiência, como ela chegou, como ela está hoje, como foi passar por esse processo. Se apresente, Edna. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui e ter recebido esse convite. É uma honra, claro. E diante do que eu passei, poder estar aqui com você hoje é um super presente. Eu acredito que vai ser uma tarde muito agradável. Hoje foi desafio vir para cá? Muito, muito, sim, foi desafiador, mas já houveram momentos e situações na minha vida que foram bem mais desafiadores. Então, para hoje o desafio foi um pouco menor. Eu acho que a motivação e a impulsão de estar vivendo uma nova fase fizeram com que o desafio se tornasse bem pequenininho. Eu te agradeço de estar aqui, te agradeço imensamente. Fico muito feliz de você estar vivendo isso, né? Eu estive com você lá atrás e estou com você hoje, muito orgulhosa do teu resultado, muito orgulhosa do teu processo, sempre acompanhando pelas redes sociais, mas hoje a gente conseguiu se encontrar para bater esse papo bem descontraído e contar um pouquinho dessa trajetória, né? Então, Edna, assim, para começar, como que você chegou lá no consultório naquele tempo e como que você percebeu que estava numa situação que você precisava dessa ajuda? Então, quando eu cheguei no seu consultório, eu realmente cheguei muito mal. Eu estava em situação de fundo do poço. E a ansiedade, ela impactava de uma forma muito negativa na minha vida, porque eu vivia numa prisão imaginária, mas muito real. Muito real porque ela me privou de situações com amigos, atividade física, que era algo que eu gostava muito de praticar, e trabalho. Então, a partir do momento que chegou na fase de me impedir de trabalhar, aí eu percebi que realmente não, ali é o fim, é fundo do poço, não tem mais jeito. E aí foi quando eu te encontrei e decidi fazer a terapia. Você trabalha com escola, né, Edna? Sim, sou professora, atendo crianças desde o primeiro ano do fundamental até o 9º ano, são crianças e adolescentes. E ter o contato, na época, né, das crises de ansiedade com as turmas, se tornaram muito, muito difícil, né? O contato não era prazeroso, eu tinha muita dificuldade. Estar dentro de uma sala de aula me causava muito sintoma. Por conta da quantidade de alunos, né, barulho, inquietação. Como mentalmente, emocionalmente eu não estava bem, tudo isso acabou me afetando e acabei tendo que ficar ausente por alguns meses. Foi quando eu te procurei. Eu lembro que você chegou no consultório, você estava de licença médica, né? Isso. Uhum. O que você não conseguia fazer? Eu lembro que você chegou sem conseguir dirigir, sem conseguir ir para lugares fechados e também aberto, não conseguia andar sozinha. O que mais? Assim? Nossa, falar do que eu não conseguia fazer até... Eu fico um pouco emocionada de falar, principalmente pelo fato de estar aqui hoje falando com você sobre isso, porque eu não conseguia fazer muita coisa mesmo. É mais fácil falar o que conseguia fazer. Eu não conseguia nem sequer sair para passear com a minha cachorra. A 1 quarteirão da minha casa, a 500 metros da minha casa. Eu sentia sintomas de ir sozinha na esquina, literalmente na esquina de casa. Então, eu não conseguia mais fazer muita coisa. Inclusive, ficar em casa estava se tornando bem desafiador, principalmente ficar em casa sozinha. Então, seria muito mais fácil falar, talvez, o que eu conseguia. Eu não acho que eu não conseguia quase nada. Talvez ficar em casa, que foi o que aconteceu. Eu lembro que também visitar seus pais, né? Seus pais moram em outro bairro. Em outro bairro. Era bairro? Nossa, bairro. Eu pensei que era em outra localidade, cidade, né? Assim, porque a tua dificuldade de ir até lá era tão grande que eu achei que era outra localidade, assim. E aí tinha parado de visitá-los. Parei de visitar. Tinha que sempre ter alguém para ir com você. Bem limitado. Eu comecei a pegar aquelas pessoas, amuletos, né? Que eram as pessoas com quem eu me sentia bem para sair. Então, assim, não era com qualquer pessoa que eu saía, não era com qualquer amigos e nem grupos. Eu não saía mais com ninguém. Eu evitava todo e qualquer tipo de convite. Então, eu tinha 1 ou 2 pessoas que eram meus amuletos. Eram pessoas que sabiam da minha condição, que sabiam que a qualquer momento eu poderia ter uma crise. Que não iam te julgar. Que não iam me julgar, que iriam me ajudar a me acalmar caso houvesse uma situação.
Então, eu passei a sair, literalmente, com uma ou duas pessoas apenas. Sempre tinha que estar acompanhada, sempre. Às vezes, para dar uma volta na esquina, eu ficava esperando a pessoa na qual eu tinha mais confiança para que ela fosse comigo, comprar um açaí, tomar um sorvete. Enfim, não saía mais. Eu estava totalmente dependente dessa outra pessoa. E como foi o processo assim de reconhecer que você precisava de tratamento? Em que momento você teve esse estalo, teve essa decisão de que eu preciso de ajuda mais especializada? Na verdade, o reconhecimento ele já existia antes, até porque eu já fazia um tratamento antes, eu já fazia um acompanhamento, mas eu acho que não era no local certo, não eram com os profissionais certos. O reconhecimento veio antes, Sim. mas a busca pelo tratamento veio realmente quando eu tive a minha primeira crise de pânico. Com o primeiro ataque de pânico, aí sim, eu disse, isso não está certo. Eu estou sendo acompanhada, eu estou sendo orientada e a coisa está piorando. E aí foi quando eu realmente decidi que eu precisava de algo diferente. Eu não sabia, eu não conhecia a hipnoterapia, mas diante das minhas buscas eu te encontrei. Eu encontrei a hipnoterapia através de você. E no início, assim, você teve algum receio pela questão da hipnose? As pessoas ainda têm, assim, alguns preconceitos, né? Acha que vai perder o sentido, ou que alguém vai mexer na mente dele, ou que vai ficar desacordado, ou que vai ficar sobre a proteção de outra pessoa. Não a proteção, mas, assim, sobre o domínio de outra pessoa, né? Você teve também no início, precisou estudar um pouco mais, e isso foi tranquilo? Foi tranquilo porque, como eu já tinha procurado ajuda em outros locais e não tinha conseguido resultado, quando a gente conversou pela primeira vez que você me atendeu, eu me senti super acolhida, você explicou, mas sobre a hipnose em si, houveram dúvidas, né? Eu tive, inclusive, eu perguntei para você sobre como funcionava, a gente brincou. Eu perguntei se você não ia me hipnotizar e pegar o dinheiro da minha conta. Mas sobre o tratamento em si, não houve dúvidas, não houve medo. Mas sobre a hipnose, sim. Mas tu deixou tudo tão claro que eu simplesmente me entreguei. Foi muito tranquilo. E foi muito linda a sua terapia, né? Sim, da primeira sessão que a gente fez, foi tranquilo? A gente até gravou um vídeo, porque você chegou de uma forma e saiu super, super sorridente. Nossa, né? A primeira foi inexplicável. Eu sempre falo assim, que a primeira sessão, ela é a sessão matadora, né? Como se assim, a sessão principal, porque ali a gente faz uma viagem tão grande, e as demais sessões são importantes, mas são sessões de ajuste. Né, ajustar o que ainda ficou alguma coisa, mas a primeira é sempre a principal, né? E você consegue lembrar do que aconteceu na sessão? Lembro que você trabalhou muitas questões com o pai, questão com mãe, questão com irmãos, né? Esses medos. O que é que a gente pôde revelar por trás do que você pegou da terapia, assim, que você conseguiu entender de onde vinham essas crises? Sobre a primeira sessão, realmente ela foi muito libertadora. Eu lembro que eu me sentia inabalável. Quando eu saí de lá, era essa a sensação. Tanto que para subir no elevador foi de um jeito, e após a primeira sessão, para descer, foi totalmente diferente. Então, assim, a primeira... Instantâneo, né? Foi muito instantâneo. Eu lembro que no finalzinho você me perguntava como você se visualiza agora, como você se vê agora. E eu falava, eu brilho. Eu lembro muito que eu falei, eu tô brilhando. Ai, me arrepio. E aí eu saí com aquela sensação, como se aquele brilho tivesse me revestido por completo e nada me atingia. Eu passei dias assim com essa sensação. E aí eu lembro que 2 dias depois até eu estava afastada da escola e eu fui até a escola e eu te mandei áudio, mandei vídeo, foto das olha crianças, onde é que eu tô. E eu torcendo, né? Porque eu falava assim, nossa, essa vida que eu tô tocando hoje vai tocar tantas outras vidas, né? É uma corrente, né? E devolver ela para a sala de aula, devolver você para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua missão, foi assim muito gratificante para mim, foi muito incrível o seu resultado e principalmente participar, porque às vezes o cliente vai e a coisa acontece na vida dele, mas ele não participa, né? E como você foi muito participativa, a gente criou essa amizade, porque você ficou mandando fotos e mandando como que tava, e eu torcendo. Então, foi muito bom acompanhar o teu processo até hoje. Eu acompanho pelas redes.
É interessante você falar isso. E é importante realmente ter essa troca, eu acredito, esse feedback. E você me ajudou não só dentro do tratamento em si, com as sessões, mas fora dele, quando eu te mandava mensagem, Sim. apreensivo por qualquer situação que eu ia viver. E você me respondia. E eu ficava, nossa, a Mirella, ela realmente é uma pessoa... É um outro tipo de terapeuta, porque os outros, eles te atendem exatamente na sessão. Você não tem nada mais além daquele momento com o terapeuta ou outro profissional na sessão. Sim. Um acompanhamento, e né? você realmente era essa pessoa, entendeu? Que me acompanhava além disso. Mas claro que eu sempre entendendo que eu não podia ficar dependente de você. Sim. A gente sempre conversava sobre isso. Sempre bati na tecla que a da hipnoterapia ela é uma terapia que vai, aprofunda, limpa e te deixa autônoma. É para você aprender a lidar com as suas emoções, que os problemas vão continuar vindo, as situações vão continuar vindo. O que muda é a forma como você encara isso, como você se sente para enfrentar esse dia a dia. Então, é por isso que é um tratamento rápido, curto, poucas sessões. Tem esse acompanhamento, mas depois a gente solta a borboleta e ela voa. Até a gente entender isso, a gente fica meio que naquela. Né? Quando eu falo que é esse processo de metamorfose, é isso. Depois que você voa, fala assim uma vez, borboleta, nunca mais você rasteja. É verdade. É verdade. Né? Porque... Por vezes eu fiquei com medo de, será? Não. Aí senti alguma coisa, eu disse, caramba, nossa, eu nunca mais tinha sentido, e agora de novo? Sendo que eu não entendia muito bem o processo em si, mas depois eu comecei a entender que tipo, foram anos construindo aquelas crenças de medo. Exatamente. Como é que eu quero transformar isso em 3 sessões? Estalar de dedos, né? E aí eu fui entendendo, você também foi me ajudando muito com isso. Mas aí você vai entendendo que não volta, né? Assim, não volta mais. O máximo que você pode acontecer é você ter outros tipos de questões e você precisar aprofundar em outro tipo de questão. Isso. Né? Porque a vida continua, a gente continua passando por impactos emocionais, a gente continua passando por traumas, né? E de uma hora para outra pode acontecer outro tipo de questão, mas realmente as crises, dificilmente elas voltam. Já faz quanto tempo? Foi 2020? Tem 2 anos e meio. 2 anos foi e meio. Em 2022. A nossa primeira sessão foi em junho. Acho que foi em junho de 2022. 22. A nossa primeira sessão. E assim, hoje, como é a tua relação de fazer aquilo que você não fazia hoje? Você faz naturalmente dirigir, elevador? Como que tá isso depois que você... Não foi algo muito natural, né? Eu percebia que eu precisava muitas vezes me desafiar para essas situações. E os pensamentos intrusivos meio que eles queriam vir diante delas. Só que quando eu ia fazer... eu tinha superado e eu pensava que eu ia sentir de novo o que eu sentia antes. Mas era o medo do medo. Exato, mas né? eu não sentia. Nas situações de dirigir, eu pedia o carro para ver se eu ia sentir e de repente eu me pegava dirigindo normalmente. O elevador eu entrava para ver como eu ia me sentir e aí de repente... foi meio que assim, mas eu precisei desse movimento para poder eu entender que realmente as crises não aconteceriam ali. Nos teus relacionamentos, Edna, assim, teve alguma mudança? Porque sempre o cliente chega, a gente foca em algo, mas a gente percebe que quando a gente mexe nesse algo, né, que era o que estava por trás das crises, a gente trabalha tantas questões da infância, de como a pessoa se sente, que a gente sente os benefícios em todas as áreas da vida. Sim. Não é verdade? Nos teus relacionamentos, assim, você percebeu mudanças? A forma como você passou a olhar para as pessoas que trabalhamos na terapia, tipo pai, mãe, mudou? Sim. Houveram mudanças significativas, né? Eu percebi uma aproximação maior, principalmente das pessoas que a gente trabalhou na terapia. Uma relação mais leve. Antes a relação não era difícil, mas eu sentia que tinha uma barreira, algo ali que impedia de ter algo realmente mais profundo, mais direto, uma conexão maior. Mas aí, com a terapia, eu percebi que eu, estando mais leve, eu conseguia levar para essas pessoas uma relação mais leve, então voltava de uma forma mais agradável. Então, houve uma mudança, sim. Não só nas pessoas que a gente trabalhou na terapia, mas de modo geral. De modo geral. Com os meus amigos, no trabalho, as pessoas novas que eu conheci, no novo esporte que eu comecei a praticar. Tudo isso foi mudando. A forma como eu lido com algumas demandas deles em relação a mim, ou situações que acontecem que vão me afetar de alguma forma, mudou muita coisa. É porque eu já falei até em outros vídeos, assim, tudo é ação e reação. A forma quando você muda, a forma como você se trata, o outro te trata, a forma como você trata o outro. Vem uma reação diferente, como você falou aí. Eu ficando leve, eu tratando leve, vem essa leveza de volta.
Nem sempre, né? Porque Não. as pessoas lá fora não estão terapeutizadas. Eu sempre falo isso para os clientes, né? Eu digo, olha, quem está terapeutizado é você. Então, o outro vai continuar, muitas vezes, tendo as mesmas atitudes. Agora, você vai perceber de forma diferente. Você não vai mais levar para você aquela história de o veneno só te envenena se você beber. É verdade. Né? Então, a gente fica preparado para esse mundo. As pedradas, elas não deixam de vir, mas você tá ali com o guarda-chuvazinho agora. Sim, né? sim. Entendendo, compreendendo. E até o nosso olhar, assim, de compaixão pelas pessoas, de saber que elas também estão na dor, como a gente estava. A gente passa pelo processo, a gente, nossa, como quando eu estava daquela forma, eu queria tanto estar melhor, mas eu não conseguia. Não era porque eu não queria. Né? Então, esse processo também faz com que a gente tenha um olhar de mais empatia com o outro. Porque muitas vezes ele está ali numa situação de dor, de reatividade, que ele até queria ser uma pessoa melhor, mas ele não está conseguindo, né? Verdade, isso acontecia muito. Às vezes eu ficava até chateada com alguns comportamentos. Nossa, eu tô me tratando e aí o povo me tratando desse jeito, como é isso? Aí depois eu comecei a entender que realmente... E cada um tá ali tentando o fazer o seu meu, melhor. Mas, exatamente. Porque o outro não tá terapeutizado, né? Então, você é que precisa... Deixa eu lidar com isso. Exatamente. Né? Eu acho que a terapia nunca para. Depois que você se conhece, depois que você consegue a perceber, opa, eu estou fazendo isso. Opa, nunca mais... Nunca para, né? Nunca para, não para mais. É o tempo todo. Você fica se analisando. E como hoje, assim, você enxerga o seu futuro agora? Ah, nossa, com muitas possibilidades. Eu tenho estudado muito, inclusive através de postagens suas. Você é uma pessoa que eu sigo e que eu acompanho, né? E como a gente já falou, tem sido além e foi além das terapias, né, do nosso tratamento. Mas quando você posta coisas sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade, sobre amor próprio, tudo isso eu tento levar para a minha vida diária, pensando no futuro. Então, acredito que eu tenho um futuro de muito potencial. Porque existem muitas possibilidades no universo. Então, acredito muito que tem algo muito bom para mim aí, nesse mundo. Se você pudesse dar um conselho para quem está passando por isso, tendo crises. Eu lembro que quando você chegou, você tinha 2 crises por semana, em média. Né? Tá lá na sua fichinha. Sim. Em média, 2 crises por semana. Tava te impedindo, te roubando a vida, né? Eu até penso muito nessa frase, assim, nossa, as crises de ansiedade, elas roubam a vida, porque você deixa de viver. Então, hoje, assim, para quem está passando por isso, você indicaria, o que você falaria para alguém? Você também tem trabalhado muito isso no seu Instagram, né? Eu tenho acompanhado, porque como você passou, nada melhor do que alguém que já passou, que sabe o que o outro está sentindo, para falar sobre isso. Então, o que você tem a falar assim para alguém que está passando por esse momento? Eu falaria que existe solução, que não é o fim da linha, não é o fundo do poço. Algumas vezes você chegou a pensar que, tipo, vou ficar assim para sempre? Você tinha esse medo? Cheguei. E um dos meus maiores receios quando eu te procurei, além dos medos que já existiam, era o medo de não ter mais jeito. De eu ter chegado nos meus 30 anos no fim da linha. De permanecer naquele estado. De ter que lidar com aquilo o resto da vida. Sim. Esse era um dos meus maiores medos. Porque eu já tinha um acompanhamento profissional. Uhum. E passado por um profissional que me indicou medicação, e a medicação foi horrível, não funcionou. Então, na minha cabeça, eu já tinha procurado o que o sistema, né, eu vou falar de sistema, pede para que a gente faça. Então, e não tinha dado certo? E aí, o que eu ia fazer? Uhum. Só que algo me impulsionou e foi interessante, né? Eu fui no Google e eu coloquei lá como tratar transtorno de ansiedade sem medicação. Porque aquela situação toda começou a me dar uma certa indignação. Eu não entendia por que eu, sendo acompanhada e recebendo a orientação médica, eu ainda estava daquele jeito. Uhum. E aí eu fui recorrer para o Google. Foi até engraçado, mas eu coloquei essa frase, Sim. eu lembro até hoje. E quando eu coloquei essa frase, apareceu uma enxurrada de hipnoterapia, e eu disse, caramba, existe essa terapia? Eu nem sabia. Uhum. Foi quando eu comecei a ler perfis, eu encontrei vários perfis, eu li, eu entrei em contato, além de entrar em contato com você, eu entrei em contato com outras clínicas, com outros profissionais, mas quando eu vi o teu perfil, cara, a minha intuição, ela gritou, tipo, é essa mulher, essa profissional.
E aí eu já entrei em contato com você e eu já fechei, eu não tive dúvidas nenhuma. Quando eu entrei em contato com você, eu já sabia que eu realmente queria fazer. Então, você diria para as pessoas assim, tem solução. Tem solução, eu diria isso para elas. Tem solução. Esperança. Tem. Né? Porque eu acredito assim, que o primeiro papel do terapeuta é levar a esperança. Você chega no consultório, você chega ali sem esperança. Como você, tipo, Nossa, você é a minha última... Foi. Você era a minha última cartada. Né? Já passei por medicação, já passei, então... É importante isso, sendo falado, não por mim que estou ali fazendo o trabalho. Uma coisa sou eu falar que essa terapia é boa, que eu tenho esse resultado. Outra coisa é vir de alguém que realmente passou pelo processo, que no começo tinha medo de não dar certo, que eu acho que todo mundo também passa um pouco desse medo, né? Mas será que vai dar certo comigo? Deu só com ela? É super simples, né? É simples, não é nada extraordinário, nem como mostra na TV. É simples. É ao mesmo tempo simples e forte. É simples e forte, mas eu aprendi que é você sentir essa dor mais uma vez para não sentir nunca mais, porque é exatamente isso. Né? Vai doer para não doer nunca mais. E foi isso. A gente encontrou as raízes e a partir dali foi só ladeira acima. Ladeira acima, é isso mesmo. Acima. Então, tem solução. Ter cuidado com os caminhos mais fáceis, mais rápidos, com as propostas mais rápidas, nem sempre elas são as melhores. Sim, acontece muito isso, de algumas pessoas me perguntarem assim, eu quero esquecer isso, eu quero esquecer que aconteceu isso comigo. Eu sempre deixo muito claro o que a terapia faz, porque eu digo, olha, se alguém te prometer isso, corra. Exatamente. Tá? Porque tem certas promessas que parecem muito lindas e muito fáceis e muito boas, caem exatamente naquilo que você gostaria que acontecesse, mas isso não acontece, né? Então, o golpe tá aí, cai quem quer, né? É exatamente isso, né? Porque às vezes a pessoa tá num desespero e ela realmente sai buscando. E esse é um caminho, como você falou, que requer esse cuidado, né? Requer esse cuidado de buscar um profissional, você vai entregar a sua mente, você vai entregar as suas emoções. E até porque se não acontecer essa troca de energia, essa confiabilidade, eu acho que a terapia nem acontece. Não funciona. Né? Porque é necessário realmente, por isso que a gente faz o primeiro encontro para se conhecer, para gerar essa conexão, gerar essa confiança, para que no dia da sessão você realmente esteja entregue e confiando no profissional que vai lhe atender. É bem importante isso. Tem pessoas que já gostariam que fosse já direto para a sessão. Isso. E eu sempre explico. A primeira etapa, o primeiro encontro, ele às vezes é mais importante, né, para o começo da terapia. Ali já começa a terapia. Porque se você não confiar, não vai acontecer nada na sua sessão. Você não vai se entregar. Imagina você chegar para uma pessoa que você nem conhece, chegar lá, sentar e abrir toda a sua vida. Acho que não aconteceria, né? Mesmo. De primeira, assim. Então é importante isso. Você falaria, então, que tem saída. Acredite. Acredite, sem medicação, que eu acho que é um fator importante de a gente pontuar. Ela é necessária em alguns casos. Sim, eu também não sou contra a medicação. Sim, ela é necessária, a gente não pode também tirar a importância, né, de um tratamento medicamentoso, mas diante de uma situação realmente que seja necessária. Mas para as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, passam ali por sintomas de pânico... Que ela não seja o primeiro caminho. Exatamente. Né? Se você realmente fizer terapias, fizer uma hipnoterapia bem feita, não conseguir sair, aí sim, né? Você pode procurar esse meio. Porque o remédio, a medicação, ela muitas vezes é anestesia. Sim. E aí ela está tratando ali só o sintoma, né? Você para com a tremedeira, você para com... Mas aquilo que causou a raiz, né? Os teus medos, as tuas angústias, o que causou aquilo, ele não é trabalhado. Então, em algum momento, isso vai eclodir novamente. Exatamente, isso. E hoje, você já tem 2 anos que fez. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E não é o caminho mais curto, eu não escolhi o mais curto, o mais rápido. E digo também que, por vezes, você vai passar por situações que vão vir os sintomas, mas você já vai estar tão fortalecido, tão fortalecida, que você vai saber lidar melhor com eles e eles vão se minimizando de uma forma muito natural. E aí você vai começando a entender que em alguns momentos você vai passar, mas pelo fato de você estar tratando ou ter tratado a causa, aquilo vai ser bem menor. Você consegue lidar
e se autorregular. Exatamente. Acho que a palavra é essa, Exatamente. você aprender a se autorregular. Autoconhecimento não para nunca. Não para, e é bom Né? demais, é bom. Eu não quero mais outra vida, assim, eu quero o tempo todo, eu tô sempre buscando. Isso impactou a tua vida, Edna, assim, de uma forma que eu pude acompanhar pelas redes sociais, que você agora fez um curso de terapia, se interessou tanto para si, como também para ajudar algumas pessoas. Sim, sim, isso foi muito interessante, inclusive, eu lembro que após o nosso acompanhamento no tratamento, eu tinha outras questões para trabalhar e pesquisando, e até eu conversei com você algumas vezes, eu encontrei um curso com um método, né, que eu super me identifiquei, e o curso tinha a proposta de você comprar para utilizar com você mesmo no dia a dia. E aí foi uma forma também de eu tentar estar mais independente, né? Sim. De você, da minha terapeuta, Sim. de um terapeuta. E aí eu comprei com o intuito de utilizar comigo o método, e eu utilizei. Vem trabalhando outras questões, que a gente sempre tem. Sim, muitas. Fui encontrando vários pedacinhos. Eu costumo falar assim, ó, que a nossa vida tem uma névoa e você enxerga 1 metro à frente. Quando você caminha esse 1 metro, você enxerga o próximo metro. Foi isso, foi exatamente. Né? Eu acho que eu cheguei a falar isso com você, que eu sempre pontuo isso para o cliente. Tem travas que você só vai descobrir que tem quando você caminhar até certo ponto. Por exemplo, você fez agora esse tratamento aqui. Aí você consegue ir para lugares, agora você consegue... Aí chega uma hora que assim, nossa, eu vou ter que dar uma palestra. Ou me bateu aqui uma trava, não consigo falar em público. Então, assim, só apareceu a trava quando você já estava lá, né? Depois que você tinha tratado, né? Você vai caminhando e vai enxergando 1 metro à frente. Tipo isso mesmo. Né? É o que e vai a vida acontecendo. é a vida. É o que vai acontecendo. E o que a gente faz é fortalecer e se autorregular para essas. Mas tem coisas que a gente precisa realmente parar, ir lá e aprofundar. Foi isso. Tem coisas que a gente consegue ali lidar sozinha. Eu também me autoterapeutizo muito só, né? Faço auto-hipnose, mas tem coisas mais profundas que eu preciso de um colega, eu preciso entrar realmente em terapia. São coisas... E você me presenteou com um livro, né, também, de auto-hipnose, de hipnose, e aquele livro me ajudou muito. Eu li, eu engoli o livro, assim, para entender, e utilizei. E eu utilizo também a auto-hipnose junto com o método da terapia que eu me formei recentemente. Então, maravilha. Eu notei o seu interesse, né? E eu disse, vou presenteá-la com esse livro. Sempre gosto de estar incentivando, porque é essa corrente que acontece, né? Eu toco a sua vida, você toca a vida dos seus alunos, toca a vida dos seus clientes agora, e essa corrente do bem vai acontecendo. Então, eu quero muito te agradecer, te parabenizar pelo processo, pelo resultado, pelo empenho, por não ter desistido de você, né? Porque esse é o principal objetivo que a gente trabalha, para que você não desista nunca de você, saiba que todo dia você pode ser melhor. A comparação é sempre com nós mesmos. Total. Né? Então, muito liberta de amarras que eu te vejo, assim, como você chegou aqui e falou assim, eu não estou mais preocupada com quem vai falar, com quem vai... Já me libertei de tudo isso. É muito lindo ver o teu desabrochar, ver o teu voo, né? Eu sempre chamo vocês de borboletas. Sim. E quero muito agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de vir aqui. E quero, assim, já que você falou de presente, também quero te presentear hoje. Meu Deus do céu. Essa mulher vive... Não, porque você merece. Ai, Jesus. E eu quero hoje te presentear com um dia aqui de autocuidado, lá do Spa Equilíbrio. Quero que você curta esse momento, mais um momento de autocuidado. E eu quero que você seja muito feliz e impacte a vida de muitas pessoas. Só te agradecer pela tua presença, tua disponibilidade de estar aqui, falando para as pessoas um pouco mais sobre como é esse processo, que não é muito conhecido e que as pessoas muitas vezes deixam de encontrar suas soluções por conta de preconceito, por conta de medos, que não precisa, né? Estando com um profissional qualificado, uma pessoa séria, essa terapia pode, em pouco tempo, levá-lo a uma qualidade de vida bem melhor. E só a gratidão para você. Eu que agradeço, eu agradeço muito. Foi um convite muito especial. Quando você passa por situações de transtorno emocional, mental,
às vezes você não acredita muito que você pode algumas coisas. E eu já tinha vivenciado, já estava vivendo muitas coisas que eu pensava que eu não ia conseguir. Quando você me fez o convite, eu disse, caramba, é isso mesmo? Será que eu consigo, né? Você fica naquele, um pé na frente e o outro querendo voltar, mas você não. E aí eu fiquei muito feliz com o convite e eu não pensei duas vezes. Queria estar aqui. Para mim é um presente. Obrigada. É um presente porque é uma vivência única. É uma vivência única. E graças ao processo terapêutico, eu hoje posso dizer que eu estou aqui, porque talvez, em algum momento, eu pensei que não. Que talvez não mais. Eu não viveria mais outras coisas. Então, para mim, é um presente. A terapia foi um presente com você, o tratamento com você foi um presente. Eu sempre digo lá em casa que você foi e é um instrumento utilizado por Deus para transformar vidas, para melhorar vidas. E eu espero que a gente tenha essa relação aí para frente. Para sempre. Obrigada, viu? Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Eu fico muito feliz de acompanhar esse processo. Estou muito feliz. É isso, gente. Conversei aqui com a Edna para trazer um pouquinho da experiência dela. Espero que vocês tenham gostado e se inspirem nessa mudança, nessa transformação e busquem ajuda se tiver precisando de uma melhora na vida, de mais vida na sua vida.